Bom, pessoal, a gente está aqui em mais uma live, quer dizer, primeira live de 2025, primeira live do Instituto. A gente já vinha aí numa sequência, né, de alguns estudos, algumas apresentações, algumas trocas, né, alguns compartilhamentos com vocês. E na última live, a Fátima e o Rogério apresentaram um livro muito interessante sobre frequência vibracional. Foi uma live muito legal, né? E hoje eu e o Fabrini temos a missão aqui de falar de uma outra obra, né, de um livro, a gente até divulgou aí É, nas redes, né, do livro que a gente vai apresentar. A gente vai julgar só umas ideias, né, Fabrini? Porque o é tempo é isso. pequenininho, não dá para falar muito, né? E aí Mas estimular o que as pessoas para lerem o livro depois, isso, assim, que ele é bastante interessante. nós vamos falar, começar a falar exatamente das curiosidades da obra e do autor. A gente vai falar sobre a obra de Uspensky, Peter Uspensky. Ele tem um nome difícil, né, Fabrino? Porque ele é um russo. Tem, Então, ele não é vou me russo. atrever. Eu não vou me atrever a falar o segundo nome dele, que acho que eu não vou conseguir. E a obra se chama A Psicologia da Evolução Possível ao Homem, né? Isso, E aí, no nosso, né, eu e o Fabrini, claro, a gente se preparou para estar aqui. E no nosso combinado, o Fabrini vai apresentar a obra para vocês, a obra e o autor. Depois a é gente isso. começa a falar sobre o que ela apresenta para nós. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, mandem mensagens. Não sei se a gente vai conseguir acompanhar muitas mensagens aqui, responder, Aham, mas na medida do possível a gente vai interagindo, tá bom? é isso. Já vai falar para nós, Fabrini, do livro? Vou falar. Bom, primeiro vou apresentar para vocês o Opensky. O Opensky, ele é um russo que nasceu no final da década de 90 do século XVIII ainda, né? Então nasceu antes da virada das duas grandes guerras e que, de certa forma, acabou interferindo um pouco na maneira dele de compreender os processos evolutivos e de desenvolvimento das pessoas, né? O Opensky, ele foi um filósofo. Ele encontrou com Gurdjieff, que foi um outro filósofo super importante, né? E trabalhou com ele, com o grupo dele durante um tempo. E me chama a atenção quando a gente lê um pouquinho sobre o Opensky, a infância dele, né? Ele tinha uma irmã que era um pouquinho mais velha do que ele, e eles brincavam de adivinhar o pensamento um do outro, assim. Então eles ficavam longe assim no cômodo da casa e desde sempre ele já no exercício de fazer adivinhações do pensamento da irmã dele e ela a mesma coisa com eles, né? O desenvolvimento das capacidades psíquicas superiores que ele vai chamar, não só nesse livro como nas outras, né? E interessante porque com o passar dos anos ele decidiu, né, junto com a família, que não ia estudar na escola normal, que tinham coisas que ele queria saber. Então, ele foi um filósofo de carteirinha, estudou Helena Blavatsky, que é uma grande referência, né, para os estudos espiritualistas, e construiu, né, um pensamento super diferente para a época, ao mesmo tempo que convida a gente a repensar algumas questões do nosso cotidiano, né? Então, esse livro que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ele é uma coletânea de palestras que ele deu 2 anos antes de morrer, né? Então ali ele já tinha uma competência sobrenatural assim para poder fazer uma leitura do tempo, do desenvolvimento das pessoas, né? Numa lógica diferente, né, do que estava se apresentando ali na década de 40, na década de 50 já do século XX. A gente está ali assim, em termos de psicologia, né, de evolução, né, das forças psicológicas, a gente está ali entre a psicologia comportamental e a humanista, né? A gente Isso, está e pegando aí esse período isso. aí. E ali, lembrando que no final do século XVIII, ali para o XIX, a gente já tinha também Freud, desculpa, do século XIX, século Nove XX, né? Luiz. É. Isso, já tinha ali influência de Freud, né, e de uma série de outros estudiosos da psicanálise também, que ajudaram ali na conformação desse quadro, né, de pensamento contemporâneo daquele período ali. Você está com o livro aí, Fabrini? Mostra para o Tô aqui, pessoal a ó, capa dele. Isso. Ele é fininho, ele é fininho. é muito profundo.
profundo. É É isso. muito legal. A gente, só corrigindo aqui, recebi uma mensagem, a última live do Rogério e da Fátima, que foi sobre os 4 níveis do apego. Eu estou confundindo os livros, que são muitos. Esse que eu A citei foi frequência vibracional vai para o próximo, o a próximo. próxima. É isso. Início de ano a gente ainda está de férias, né? O Fabrício são professores, a gente Estão não se pegando o trampo. apresentou, mas acho que todo mundo nos conhece aqui, a maioria. Para quem não conhece, desculpa, gente, nós nos apresentamos. Eu sou a Cristiane, ele é o Fabrini, e a gente é colaborador da coordenação pedagógica lá do Instituto Renascer da Consciência. Tá? Isso aí. Desculpa, esquecemos dessa parte do protocolo. Essa obra dos Penske, que o Fabrício falou, né, agora sobre ele, mas a obra, ela é uma obra, assim, eu diria vanguarda, visionária. Ela foi publicada lá na metade do século XX, acho que anos 50, né? Uhum, Parece que tiveram outras publicações, porque ela é uma coletânea de palestras, né, de isso. conferências, mas ela foi reunida e publicada a primeira vez em 1950, né? Então a gente pensa que um filósofo estudioso da psicologia, ele até vai tratar no início do livro sobre a psicologia ao longo da história, como ela sempre teve muito misturada com a filosofia e com a religião, né? Ele vai trazer aspectos da psicologia que a transpessoal vai abordar lá nos anos 70. Então, é muito interessante pensar que os embriões da transpessoal já estavam, né, circulando, Sim. já estavam brotando já na metade do século XX. E aí a gente entende, né, que não existe um momento da virada de chave, existe, né, um processo de desenvolvimento, assim como nós nos desenvolvemos, né, da mesma forma. E eu fiquei muito impressionada quando a gente foi estudar sobre o livro, sobre o autor, porque ele trazia, ele bebeu na fonte lá do Gurdjieff, que já tinha, ele era um estudioso, né? Não, não estudioso, ele foi o criador, né, do chamado Quarto Caminho, que é essa abordagem do desenvolvimento humano numa perspectiva espiritualista, Uhum. né? Isso é muito interessante, isso é muito legal, né? E a obra, essa obra que a gente está apresentando, ela vai falar disso, dos limites, das possibilidades, do desenvolvimento da consciência humana por meio de uma perspectiva espiritual. Isso é muito legal, muito É interessante para isso. nós, né? Que somos aí estudiosos, simpatizantes, dedicados a essa linha psicológica. E aí, então, nós vamos bater bola eu e o Fabrício, eu vou começar abordando aqui ele trazendo a primeira abordagem, né, do primeiro capítulo, da primeira conferência, em que ele diz que o ser humano vive num sono profundo, que o ser humano tem uma necessidade de ser desperto, porque de algum modo ele vive, ele acorda, ele trabalha, ele leva o menino na escola, ele paga boleto, ele volta para casa, ele passa no supermercado, volta para casa e dorme. Ele vive numa dinâmica mecânica, né? Aí eu queria que o Fabrício falasse um pouquinho sobre isso para nós, né? O que É, que tem que diz a esse respeito? é interessante porque essa questão, Cris, que você está trazendo, ela, de certa forma, serviu de combustível, né, para todo o percurso que ele fez aqui, né? Essas questões todas alimentaram a busca dele, né, atrás de respostas que não só diziam do cotidiano e tal, mas assim, ele tinha a clareza de que existe algo que transpassa a realidade que a gente está vivendo, né? E aí é interessante porque nas buscas dele, né, ele se deparou com duas formas de compreensão. Nós vamos falar de 1950, né, que foi no período ali de publicação do livro, de compilação do material. De que naquela época ele entendia de que tinha duas formas de compreender o homem e o seu desenvolvimento. Uma delas, que é mais superficial, de que compreendia o homem e aquilo que ele era de uma maneira tal qual ele se encontra naquele momento, sem, sem nenhuma perspectiva. Então, assim, eu estou vendo o homem aqui, ele é assim, pronto, acabou. E uma outra perspectiva, né, que de certa forma tensionava com essa daí, convidava o Opensky a pensar o seguinte: bom, deve ter uma outra maneira, deve ter um outro ponto de vista a ser considerado, que faz com que a gente, nós seres humanos, é, temos
um ponto de chegada um pouquinho mais distante, né? No sentido de pensar essa evolução possível. Então eu não sou só isso que eu estou vendo Me aqui agora, apresento aqui, né? que eu me apresento aqui agora. Então, eu com certeza eu tenho um algo que é diferente nisso, né? E ele fala É, que essa busca exige um esforço muito grande, né, Fabrício? sim, e aí assim, a gente consegue pensar nessa relação do desenvolvimento, da evolução do homem e o que eu preciso do esforço, porque ele parte do pressuposto seguinte: olha, não dá para eu falar de evolução humana, de desenvolvimento de pessoas, desatrelado do que a gente conhece sobre a origem do homem. E assim, lembrando de que ele viajou Europa, viajou Ásia, viajou África, então ele se deparou com uma série de informações ali da época de ciência, né, daquela época, de que começava a questionar determinados pontos de compreensão do que vem a ser a origem do homem, né? Então, por um lado, ele tinha acesso a uma forma de compreender a origem do homem ali que data ali de 15, 20 mil anos atrás, e de que esses estudos já mostravam de que na Terra habitava determinadas sociedades que apresentavam um ser humano superior ao que a gente estava vendo aqui. Quando a gente tem a oportunidade de estar no Egito, por exemplo, a gente vê imagens, né, e homens muito grandes, assim, estátuas de homens muito grandes, e uma organização da sociedade que demonstrava de que tinha uma organização diferente e melhor, mais evoluída do que a gente se depara com os achados, né, da época glacial, onde a gente pode se falar do homem pré-histórico, mas que quando se compara as ossadas a gente vê de que eles têm proximidades, mas necessariamente não são frutos de evolução, o que coloca ele em xeque para poder pensar essas coisas todas. Então, essa, essa desconfiança dele para poder pensar as coisas foi fundamental, porque ele não dava conta de compreender que falar de desenvolvimento, de evolução humana, é algo que é simplesmente dado, que é espontâneo, que eu vou me desenvolver a partir da minha genética, a partir do ambiente, simplesmente, né? Eu Sim. preciso de pensar que tem alguma coisa para além disso. E é nesse sentido que a gente traz essa dimensão do esforço. Uhum. Quer dizer, é uma evolução possível do homem, porque o homem precisa de se implicar no seu próprio processo de desenvolvimento. Não dá para eu retirar essa variável do esforço, né, de si mesmo, de se conhecer, da equação do desenvolvimento das Você pessoas, tem que né? querer muito, né? E aí não é um esforço qualquer, o que ele vai dizer na obra, assim, não é um esforço qualquer, né? Eu preciso de estar o tempo em tempo atento. Você disse no início aí da nossa conversa aqui de que ele reconhecia de que a gente vivia um sono profundo. Então, o esforço de estar atento a quem nós somos em determinado momento, quais são os princípios, quais são os valores que me orientam naquele momento, é sempre muito importante para ele. E para além do esforço individual de estar presente, de se conhecer, ele fala que a gente não faz essa caminhada sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém que já passou por esse processo, que teve que se esforçar para sair de um ponto e chegar no outro. Sim, Então, é alguém que construiu um saber, né? Que está no nível de evolução melhor, vamos assim dizer. sim. E, A Maria Helena colocando que a visão interessante para a época é muito surpreendente, né? Porque essas ideias, né? Essas premissas de desenvolvimento, de autoconhecimento, de esforço, né? De se empenhar, porque é um processo difícil e ele é feito em camadas e ele não é linear, né? Ele é um uhum, processo espiralado. Pensar que a gente, né, tomou contato com esses saberes
no final do século XX, início do século XXI, né, nas últimas décadas, e ele já está falando disso, ele já está estudando isso desde muito tempo, né? E pensar que isso também não surgiu no século XIX e XX, isso surgiu há muito tempo atrás, né? Eu achei interessante quando você comentou sobre a necessidade da gente se esforçar, da gente desejar, da gente se empenhar, mas de ter um suporte. Uhum, Ter alguém do lado na condução, na mediação, né? E aí a figura do terapeuta, do psicólogo é a expressão máxima, assim, né? Nos tempos de hoje, é a expressão máxima desse suporte, né? A importância de um terapeuta, de uma pessoa que tenha o conhecimento, que tenha a fundamentação teórica, mas que principalmente já tenha passado por aquele processo. E aí, assim, sem querer já ir para o final da live, mas já trazendo aqui uma pitadinha, porque saber é muito diferente de ser, né? uhum. E eu só sei de fato quando eu vivencio, quando eu faço, quando eu tenho a minha experiência, né? Que dá sentido, que dá significado para o conteúdo, para a informação, para o fundamento, né? É, e assim, o que eu acho que é importante nisso que a gente está dizendo é uma provocação que ele faz, né, desde sempre, de que eles perguntam em determinado momento para ele assim, mas todo mundo vai evoluir, todas as pessoas vão evoluir, e ele diz de maneira muito categórica que não. Não, é. Não, porque nem todo mundo é imbuído desse desejo de Sim, fazer o exercício, de ir para dentro e de se conhecer. sim. E é isso que faz para ele a gente pensar numa evolução possível, porque é aquilo que a gente já nasce, é a possibilidade de eu manifestar no meu comportamento, nas mudanças das minhas atitudes, de eu compreender a vida. À medida que eu vou tomando contato com isso, é que eu vou tendo a possibilidade também de deslocar um pouquinho da maneira que eu sou hoje, né? E de Uhum. que esse movimento todo ele não é fácil, né, Cris? Ele tem Não, percalços aí, tem né? alguns testemunhos aqui, não é o caso, né? Mas a gente tem testemunhos pessoais nesse campo, porque a gente que está buscando, né? Todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza, né? Que estão nesse caminho também, que estão buscando. A gente, muitas vezes, a gente desperta num encantamento, assim, numa identificação, ainda muito no campo da emoção e do intelecto, né? Mas o trabalho é árduo, ele é diário, ele é ele acontece em vários níveis e tem hora que dá vontade de dar uma pausa, de desistir, porque é um trabalho difícil. Crescer dói, né? Se desenvolver não é fácil, mas é E possível. ele faz uma alertiva muito legal, que ele fala assim, olha, a gente quer desenvolver, a gente quer manifestar as nossas potencialidades que a gente ainda não tem. E ele chama a atenção da gente é o seguinte: a gente precisa, antes de querer descobrir outras potencialidades, a gente precisa de olhar com cuidado e com zelo sobre aquelas habilidades que a gente diz para a gente mesmo e para os outros que eu já conquistei. Uhum. E ele fala o seguinte, fala, olha, isso pode ser uma ilusão de que você já deu conta de desenvolver determinados aspectos da sua vida, sendo que, na verdade, você ainda não desenvolveu. Agora, ele chama isso de ilusão, né, Cris? Mas seguramente tem outros dificultadores, né, Sim. que impedem que a gente realmente cumpra na sua integralidade esse processo de desenvolvimento e de evolução. Ele fala de vários obstáculos, né? A gente desperta, a gente começa a caminhada, mas a gente vai se deparar com vários obstáculos. Eu acredito que ele tenha colocado que essa ilusão sobre o autoconhecimento é uma das mais importantes da gente discutir, da gente refletir, porque a gente tem uma tendência a achar que a gente se conhece profundamente. Só que a gente, nesse momento, quando a gente faz essa afirmação, a gente não está levando em consideração que nós não somos isso. Isso aqui é uma persona, né? Isso aqui é fruto de processo educacional familiar, isso aqui é fruto dos valores, dos princípios sociais, coletivos.
da sua experiência uhum, escolar, acadêmica, profissional, né, das suas experiências nas relações. A gente sabe que o processo da infância ele é determinante para a formação da personalidade, mas isso aqui é uma faceta do que você é. E nós, né, que acreditamos na multidimensionalidade, nós que já descobrimos, nós assim, amparados não por achismo, né? A ciência já trabalha, já apresenta isso uhum, para nós, né? A gente sabe que isso aqui é soma das camadas e é a camada mais externa. Então, a gente tem muito ainda o que se conhecer. A gente, né, o processo ele é profundo. Então, ele diz muito dessa ilusão da gente saber sobre quem a gente é. Ele fala da ignorância de alguns aspectos. Ele fala até da mentira, que às vezes a gente mente para a gente mesma, a nossa mente prega peças, né? A gente sabe que a nossa mente é ardilosa, né? Ela muitas vezes está funcionando a partir do ego, né? uhum. Tem uma importância fundamental na estruturação da individuação, mas que quando ele domina, quando ele vai para o lugar de quem comanda, a gente tem alguns problemas, né? Inclusive, a gente depois vai fazer uma entrevista com a professora Mirna sobre isso. Aguardem, né? Em breve. E ele fala também da tagareliza, a necessidade da gente falar sobre a gente, de falar, né? De expor, de explicar, de analisar. Enfim, ele vai trazendo uma série de obstáculos. E ele também pontua sobre a identificação e sobre a consideração. A identificação é a identificação com outros princípios, outras pessoas, outras qualidades, outras culturas, né? E que a identificação ela é um processo completamente mental. E a consideração, a necessidade que a gente tem da aprovação do outro, né? O quanto que isso emperra o nosso processo, quando a gente está mais focado no que o outro pensa, em como o outro me avalia, ou se eu sou aceito ou não, né? Do que no processo, no processo inato, né? No próprio processo do Uhum. desenvolvimento, né? Então, esses obstáculos, eles são comuns a todo mundo que está nessa empreitada, que está nessa jornada, e mais uma vez a gente frisa aqui, assim, né, baseado no que o Spencer traz, que a presença, a mediação de uma pessoa, né, de um profissional, para além do profissional, que eu quero dizer, não só técnico, né, mas vivencial, que ele é fundamental para nos ajudar nisso, nesse autodescobrimento, né? Ninguém evolui sozinho, ninguém evolui dentro de um quarto, dentro de uma casa, isolado do mundo, isolado das pessoas, da convivência, né? Quer completar alguma coisa, Fabrinho, sobre isso? Esqueci Não, de alguma coisa? não, eu acho que é isso mesmo, né? Um pouquinho mais para frente na obra ele vai ampliar, né? O que que ele está chamando dessa pessoa que serve de suporte para a gente, né? Fazer a trilha que a Uhum, gente está se destinando a fazer. uhum. Bom, na sequência, ele aborda uma outra coisa muito bacana, que é sobre esse desejo que a gente traz, que o ser humano traz, né, de maneira bem inata, assim, de evoluir, de crescer, de desenvolver, de melhorar, de aprender mais. É uma necessidade, assim, a gente vê isso nitidamente nas crianças, né, o quanto que elas são curiosas e o quanto que elas são atraídas por processos de aprendizagem, né? E ele vai tratar disso, que como se nós tivéssemos não, que nós temos essa capacidade inata do desejo pelo novo, né? Pelo desenvolvimento, pelo crescimento. Não é isso? É isso. Agora, é interessante porque quando a gente fala desse processo de desenvolvimento, Cris, me chama muita atenção o que ele vai falar dos interesses que de alguma forma nos motivam, né? Ou nos conduzem, de certa maneira, a estarmos aqui vivendo essa vida, né? Ele chama a atenção de que a gente é orientado ou a gente é influenciado por dois interesses. Um é aquele interesse mais da vida cotidiana, onde a gente acaba se perdendo nas necessidades de segurança, de alimentação, de precisar ser reconhecido pelas pessoas, eu preciso de pagar minhas contas, então eu acabo me distraindo nesse cotidiano de coisas e a minha vida acaba sendo orientada pelo cumprimento desses interesses da vida cotidiana, né?
E em A gente contraponto, chama aqui de terceira dimensão, né? Da vida que não perece. exatamente. Isso acaba, eu trabalho por causa disso, eu estou com as pessoas por causa disso, né? E ele chama a atenção de que é o seguinte, olha, existe uma outra forma da gente pensar, né, ou perceber que tem um outro interesse que pode nos motivar. Ele vai chamar isso de sistemas de superiores de pensamento, que a gente pode dar um nome também de espiritual, né? Que é onde eu sou convidado a efetivamente olhar para dentro de mim e descobrir caminhos para poder manifestar isso, Cris, que você está chamando de potencialidades inatas, que a gente já nasce com elas, né? E é interessante porque ele vai dizer que esses dois interesses eles estão disponíveis para a gente todo dia, não é uma hora um, outra hora, eles estão presentes, eles fazem parte da vida da gente, eles estão presentes nas artes, eles estão presentes na ciência, eles estão presentes na vida que a gente tem no trabalho, eles estão aí presentes, né? E o que me chama a atenção é porque ele, ali naquela época, ele já começa a apresentar um quadro que faz a gente refletir, né? Ele entende que a humanidade ela ainda se vincula mais aos interesses da vida cotidiana, né? Aos interesses que você está brincando da terceira dimensão. É, e a gente acaba vivendo fisicamente, mas morto espiritualmente. É como se a gente não tivesse alma. É como se a gente não se esforçasse o suficiente para realmente nos conectarmos ou fazer manifestar essa potencialidade que já habita a cada um de nós. Sim, E aí, em contrapartida, ele fala o seguinte: quando você encontra determinadas pessoas que fala coisas que você não está habituado a falar, a escutar, né? Você está de frente de determinadas práticas que te ajudam realmente a entrar em harmonia com aquele ser divino, com a essência divina que nos habita. Como é que a nossa vida ela muda? Ele vai dizer que nessas horas essas também são pessoas importantes para o meu processo de desenvolvimento, porque eu vou me conectando e eu vou encontrando pelo meu caminho outras pessoas que estão no mesmo esforço especial de ir para dentro de mim e fazer manifestar esse eu divino que a gente está falando aqui. E são essas pessoas, né, que ele, nos estudos, né, da filosofia, da teosofia, ele vai entendendo que tem a ver com essas escolas de iniciação, que são pessoas que reconhecem todo esse conteúdo que está colocado todo aqui, e mais do que isso, são pessoas que estão dispostas a viver essa verdade. Paulo de Tarso chama isso de ser testemunha viva do Evangelho, né? Ele chama isso de ser carta viva do Evangelho, né? De Jesus, do Cristo. Então, e o tanto que essas pessoas, quando elas se encontram, elas vão não só se modificando, mas elas se modificam na relação com pessoas que estão no mesmo esforço do que ela, né? Estou me lembrando aqui de um termo que o Pierre Vaio, né? Ele chama da gente, que são os mutantes, que são essas pessoas que, à medida que elas vão acessando o potencial que habita cada uma delas, eles vão se modificando e contribuem para modificar o entorno, né, que está colocado ali. é isso aí. Muito interessante. Na hora que você estava falando do convite que ele faz, pensar que ele, né, vivenciou as duas guerras, né? Uhum, E nesse momento que a gente está passando por situações tão complicadas, né, coletivamente, situações ambientais, políticas, econômicas, enfim, de toda a ordem, né? O mundo está em crise e a gente está em crise junto, né? Mas a uhum, gente sabe que nesse processo o desenvolvimento, o desejo
porvir, né, por um porvir melhor, mais humano, né, mais coletivo, mais integrado, ele é muito forte. Eu queria só comentar, algumas pessoas fizeram, enquanto você falava, Fabrina, eu observei. Primeiro, a Maria Helena pediu para repetir o nome do livro. Mostra o livro aí de novo para nós. Talvez ela tenha entrado no final. Psicologia da Psicologia da Evolução evolução possível Possível do ao ao homem. Homem. Isso, isso aí. Alguém perguntou sobre se a live vai ficar gravada. Vai, né? Depois o IRC deixa tudo bonitinho lá. É postado na página. Possivelmente amanhã já vai estar, a gravação vai estar postada, tá? E a Fátima lembrando a gente aqui sobre o quanto que isso conversa, né, correlaciona com a psicologia transpessoal. Inclusive os livros que a gente tem escolhido, né, para conversar, para compartilhar com vocês nas lives, são livros que embasam os módulos, né, do curso da pós-graduação que o IRC oferece. No finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é toda uma abordagem transpessoal e, repetindo aqui para quem chegou depois, o mais interessante é que a gente já tinha autores transpessoais antes da transpessoal emergir e ser reconhecida como tal, né? Uhum. Isso é muito bacana. Aqui tem alguém fazendo um comentário. Isso, muitas pessoas perdidas. Eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa. Ah, é o Rogério? É o Cadê? Rogério, isso. Ele escreveu aqui: tenho visto muitas pessoas perdidas ou vazias, presas numa vida rasa e robotizada. Falta visão da nossa conexão com tudo. Sim, e assim, Falta eu acho que é legal. normose, né? De viver na É, normose, né? e assim, e isso se traduz em adoecimento, né? Com Então, certeza. se a gente for ver os dados hoje disponibilizados aí do sistema de saúde, né, a quantidade de pessoas que ao longo dos anos vêm sendo diagnosticadas com depressão e outros transtornos mentais, né, e isso não tem só a ver com adultos, tem a ver com crianças e adolescentes também, né, que à medida que não se conectam com, com a sua intimidade, né, com o seu potencial crístico, como é que realmente a gente adoece, Com né? certeza. Vamos caminhando para a última, Fabrini? Vamos caminhando para a última. Nossa, o nosso horário já está aqui, mas assim, a gente vai falando, né? E o tempo passa rápido. Bom, a gente separou, né, algumas questões, o livro fala de outras muitas, mas o último capítulo do livro, né, que ele chama de Quinta Conferência, ele vai falar sobre a importância do saber e do ser. O quanto que isso é importante, o quanto que essa reflexão, esse entendimento é importante. A gente sabe que o conhecimento vivenciado, ele é muito mais forte, ele tem muito mais sentido para o indivíduo do que o conhecimento aprendido apenas com o intelecto, né? E ele, inclusive, fala desses níveis de evolução do ser humano. Ele vai classificar o ser humano em 5 níveis, 7 níveis, melhor dizendo, 7 níveis. O primeiro nível seria o homem instintivo, o homem, né, animal. O segundo seria o homem emocional. O terceiro, o homem intelectual. E ele chama o homem quarto, né, o quarto homem, de um homem que já tomou consciência de si, está saindo dessa esfera mais externa, mais Uhum. densa e caminhando para uma esfera de níveis mais utilizados, mais essenciais. É uma E lá transição, os né? isso é a transição, né? Que a maioria de nós já, né, já atravessou. E aí vem os homens 5, 6 e 7, que são os homens que já vão adquirindo a consciência mais ampliada, né, sobre si mesmo, sobre o todo. E o homem 7 seria o homem que atingiu o máximo do que ele pode atingir aqui. E aí eu só consigo pensar, claro que a gente tem vários exemplos na história, mas, né, o Cristo, Jesus, ele foi ele chegou nesse nível, né, do homem 7, né, com essa consciência plena, com esse eu permanente, esse eu estável e com essa vontade livre dos apelos do mundo, né, dos apelos da materialidade, né? Uhum. E aí, a partir dessa classificação, ele vai dizer que o ser ele está completamente atrelado ao saber e que saber é diferente de entender e de compreender. Saber seria né, um estágio mais completo desse conhecimento, né, dessa sabedoria. E como a gente tem vários níveis de seres humanos, nesse sentido do entendimento, da consciência, do estado de consciência,
a gente também vai ter vários níveis do ser, né? Da capacidade do ser humano de se desenvolver. Essa possibilidade de migrar de um nível para outro, ele é um resultado desse desenvolvimento, desse empenho, desse esforço, desse apoio, desse Sim. trabalho árduo e diário de conhecer um pouco mais sobre si, sobre o todo, né? E ele faz um desenho, né, um diagrama, em que ele coloca um círculo dentro do outro, o círculo externo, né? No círculo externo, a gente tem os 3 primeiros níveis, e é um círculo que ele chama de círculo mecânico, onde cada um diz a partir do seu ponto de vista e o outro escuta como ele consegue ouvir. Então, muitas vezes, essa coisa da linguagem, da comunicação é tão complicada entre nós, porque a gente fala, mas o outro nem sempre vai entender aquilo que você está querendo dizer. Ele vai entender a partir das experiências. E aí, né, cada um na sua experiência, na sua perspectiva, na sua condição, aí a gente tem uma comunicação truncada. E está aí um dos grandes desafios da humanidade, que é aprender a comunicar, né? Nós também nesse empenho, nessa tentativa também. E essa esfera externa é a esfera dos outros 3, lembrando que o 4 é a transição, é a esfera dos outros 3, que é a esfera da linguagem unificada. Uhum. Ali a compreensão não passa pela mente, a compreensão é uma compreensão que vem de uma essência, de um ser sutilizado, que tem a consciência do todo. Então, o nosso trabalho é árduo e nossa caminhada ainda é longa, né? Mas a gente tem ferramentas, a gente tem oportunidades, a gente tem pessoas que estão prontas, né, para nos ajudar, para nos dar as mãos e para compartilhar e nos ajudar a crescer um pouco mais, Que né? são essas pessoas que já deram conta de, por meio do esforço delas, de fazer o percurso, né? Isso. E que são capazes de ir lá na frente, de voltar e de falar, vai por aqui, presta atenção nisso, olha aquilo outro. Ah, e uma coisa, né, que no trabalho terapêutico, a gente sabe que uma das ferramentas mais importantes é a das perguntas, né? Então, essa questão da autoobservação, do autoinquirimento, da reflexão sobre como eu sou, como eu vejo, quais são as possibilidades, e Uhum. alguém te conduzindo nesse processo, né? São as ferramentas que a gente tem para isso. Eu não sei se alguém trouxe mais alguma pergunta, eu saí um Não, pouco aqui do campo de visão das perguntas, mas a gente, né, caminhando para o final, a gente tem um convite para fazer, né, Fabrini? isso. A gente É, tem escola, pode falar. estão abertas as inscrições, né, para a nova turma do curso de pós-graduação em psicologia transpessoal, que começa agora em fevereiro, dia 14, né? E um pouco disso que eu e a Cris conversamos aqui transversa o curso, né? De uma maneira pontual, assim, o primeiro e o segundo módulo, eles ajudam a gente nesse mapa do que vai acontecer no curso, mas o curso, ele é esse exercício, né? De autoconhecimento, enquanto eu estou aprendendo determinada temática, então eu olho para mim para poder ter condições de poder ajudar melhor o outro, né? Essa é a tônica do curso. É importante a gente falar que o curso, eu já fui aluna do curso, a Fabrício já foi aluna há muito mais tempo que eu, viu, gente, lá. Ai, meu Deus, né, dá uma quebrada aqui. É um curso que tem uma grade renovada, né? Uma grade. Gente, a grade está maravilhosa, os professores são assim. A gente fala, né? A gente é colaborador, a gente é voluntário do Instituto, mas a gente foi aluno, a gente já vivenciou. E o Sim, curso é um curso transformador. É um curso que atende muito bem as pessoas que lidam, né? Os psicólogos, os terapeutas, né? Os educadores. Mas é muito interessante ver que tem sido procurado pessoas de diversas profissões, pessoas que não vão atender, que não vão ser terapeutas, né? Pessoas que ligadas às vezes à área mais técnica, do direito, da TI, enfim, né? A gente tem alunos de várias áreas do conhecimento que usam o curso muitas vezes para o próprio autodesenvolvimento, para se tornar uma pessoa melhor, um profissional é melhor, um isso. colaborador melhor no nível, no campo que está, né? Então, é um convite não só para os terapeutas, para os psicólogos, para os psicanalistas, né, para as pessoas da área de saúde, não, é um convite para todos,
é um presente, né? Um presente que vai colaborar em todos os âmbitos das nossas vidas. Então, para você que já tem, né, essa identificação, que tem esse interesse, que já conhece o trabalho do Instituto, sabe que o Instituto é um lugar incrível, um espaço sagrado, né, um lugar maravilhoso, né? Para um pouquinho, né? Conversa com a gente depois, dá uma olhadinha lá na página do RC, a gente postou inclusive a grade nova com os temas todos, Uhum. são muito interessantes. E a gente está à disposição, né, Fabrinho? É isso. É isso. Só? Só isso, tudo. A gente vai chegando ao final, tem vontade de fazer a pós, mas ainda tem que entender melhor o que é psicologia transpessoal. Silvio, estamos à disposição para te ouvir, para conversar. Estou cursando e recomendo aqui a aluna Andréia, né? Pessoal aí da psicologia. A transpessoal é uma perspectiva muito, muito interessante, ela abre a nossa visão sobre o mundo, sobre as possibilidades, mas pode chamar a gente depois aqui na página do IRC que a gente pode conversar sobre o curso, né? Tentar trocar um pouquinho para você entender melhor. Não é isso, Isso Fabrinho? aí. Muito bem. Mais alguma coisa? E isso aí, a Fátima convidando para uma maestria, né? Uma maestria vai ser uma imersão de 4 dias no Instituto, agora em fevereiro. Nossa, gente, a programação do Instituto janeiro e fevereiro tá assim incrível, né? Muita oferta de muita coisa interessante. Então, no maestria a gente pode, né? No maestria o maestria vai ser uma oportunidade de vivenciar a transpessoal, né? E saber exatamente onde é possível aplicar isso na vida, né, de referência aqui, na vida profissional, na vida pessoal, etc. Que bom aí. Muitas pessoas que já trabalharam com a gente, que já vivenciaram o curso, estão aqui dando seus testemunhos. Gente, nós vamos finalizando, né, Fabrini? Agradeço muito a presença Isso. de vocês, muito mesmo pela escuta, pela honra de estar aqui conosco. E aguardo que em breve a gente vai ter outras lives sobre outras obras ligadas ao curso, ligadas ao saber transpessoal, que é tão útil, que é tão encantador. Fabrini, você tem mais alguma coisa para trazer? Só lembrar que no período de 7 a 9 de fevereiro, a professora Lúcia Ribas vai estar dando continuidade, né, ao curso de sabedoria energética presencial, né? Tem o curso com a professora Fátima, que é uma maestria que a gente comentou, nos dias 21 a 23 de fevereiro. Vai ter um trabalho com crianças no primeiro final de semana de março. Então, para aquelas pessoas que estão interessadas, procura a gente lá no Instagram, o site do Instituto, é, na bio, né, tem o WhatsApp da secretaria que pode ajudar a responder algumas perguntas. Se precisar, a secretaria entra em contato com a gente também. Chama a gente, vai ser um prazer. É Pessoal, isso. muito obrigada. Excelente semana, final de semana, né? Já estamos na metade. É, E foi um prazer. Obrigada a todos, um abraço, um beijo. Até a próxima. Obrigada, até Fabrinho. logo. Obrigado você, Cris. Tchau.